Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Você sabia que a primeira emissora do Brasil foi inaugurada em 1950, num ano que ninguém tinha televisão em casa, ninguém tinha. Na época que não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada, galera. As pessoas tinham uma geladeira em casa, um fogão, acho, e o básico ali para sobreviver, né? Não tinha essas coisas de comunicação ali. O máximo que tinha de comunicação ali era o rádio naquela época. Mas a Tupi, a primeira emissora do Brasil, pioneira no Brasil, e eu já vou desmentir uma coisa. Tem gente que diz que ela foi a pioneira na América do Sul. Não foi. Na verdade, ela foi pioneira na América do Sul, mas ela não foi na América Latina, como dizem. Ela foi só na América do Sul. Isso porque antes da Tupi, por diferenças de semanas, o México inaugurou sua primeira emissora. Então, sendo ela a pioneira da América Latina. Então, a Tupi vinha sendo a pioneira no Brasil e a segunda emissora da América Latina. Então, já desmentindo isso que muita gente traz, que a Tupi foi a primeira emissora da América Latina. Errado, galera. Não foi. Quando vocês virem isso, não acreditem, porque a Tupi foi a primeira emissora do Brasil e a primeira emissora ali, a pioneira na América do Sul. Então vamos lá para o vídeo de hoje, que a gente vai entender um pouco como nasceu a Tupi, como foi criada. Vamos entender um pouco dos seus primeiros anos, como foram. Vamos falar um pouco sobre sucessos que a Tupi produziu. E, claro, vamos falar como é que ela acabou, como é que uma emissora tão grande assim terminou. Então, vamos pro vídeo. A TV Tupi foi inaugurada em 18 de setembro de 1950 pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a emissora foi pioneira no Brasil e na América do Sul. Na época, existiam poucos aparelhos televisores aqui no país. Muitos desses aparelhos foram importados pelo próprio Chateaubriand para que as pessoas conhecessem essa nova tecnologia que na época era a televisão, que estava chegando. A TV Tupi fazia parte do maior conglomerado de mídia do país naquela época, do, do grupo de comunicação chamado Diários Associados. Vocês também devem assimilar isso com os primeiros donos da TV Cultura. Guardem essa informação que a gente vai usar daqui a pouquinho no vídeo. Bom, mas aí agora vamos, e nos anos seguintes foi muito bom a Tupi. Em 1951, vamos entender agora como surgiu a segunda Tupi. A segunda Tupi que eu digo foi a Tupi do Rio de Janeiro, que estreou no ano seguinte, em 1951. E agora vamos entender como foram os primeiros anos desta emissora, que foi a primeira do Brasil. Então, vamos lá. Vamos entender agora como foram os primeiros anos da Tupi. Na época, no começo ali, tudo era feito ao vivo. Telejornais, programas infantis, novelas, programas de auditório, tudo era feito ao vivo. Se acontecesse algum erro, ia ao ar para todo mundo ver, para todos que tinham televisão na época. Como eu falei, não tinham muitos televisores ali na época
e quem tinha a televisão era uma coisa de luxo, mas enfim. Mesmo assim, a Tupi conseguiu conquistar o público brasileiro e ajudou a consolidar a televisão brasileira. E ela fez um papel importantíssimo na nossa história. Grande sucesso! Ao longo de sua história, a TV Tupi lançou diversos programas jornalísticos, infantis e programas esportivos de auditório e muito mais. A emissora também foi responsável por produzir grandes novelas, entre elas Beto Rockefeller em 1968, que foi considerado um marco da teledramaturgia brasileira por apresentar uma linguagem mais moderna. E esses foram só alguns exemplos de sucessos da emissora que marcou uma geração, né? Marcou várias gerações. Mas e aí, você assistiu ou sabia de algum desses grandes sucessos que a Tupi lançou? A expansão da emissora. Durante esses anos, a Tupi foi inaugurando muitas emissoras pelas cidades ali do Brasil, né? O grupo Diários Associados foi inaugurando muitas emissoras. Durante a década, e daí essas emissoras se tornaram uma grande rede, conhecida a partir daquele momento como Rede Tupi, não mais como TV Tupi, mas isso demorou bastante, galera. E aí, na década de 60, a Tupi foi a grande líder de audiência ali, e na década de 60 a TV estava crescendo muito, e a Tupi foi uma das grandes referências do país, se não a grande referência do país naquela época. Mas enfim, galera, essa aqui foi a grande expansão da emissora. A crise. Na década de 70 começaram os problemas. A emissora enfrentava dificuldades financeiras, problemas administrativos e muitas outras coisas ali. Cada vez mais com equipamentos mais ultrapassados, enquanto isso outras emissoras surgiam e conquistavam, investindo em novos equipamentos, nova tecnologia, e a Tupi cada vez ficando mais ultrapassada. Mas ali começaram os problemas desta emissora. No dia 18 de julho de 1980, o governo federal cassou a concessão de várias emissoras da Rede Tupi por graves crises financeiras que a emissora vinha enfrentando naquela época lá e descumprimento de obrigações legais. Poucas horas depois, a programação foi encerrada. Lembrando de uma coisa, antes da programação ser encerrada, fizeram lá, reuniram funcionários, fãs da emissora, até colocaram lá o Papa para ler uma mensagem lá pro presidente da época lá. E daí, poucas horas depois, a emissora teve sua programação encerrada. Assim, acabava a emissora que escreveu o primeiro capítulo da história televisiva do Brasil. O legado. A emissora deixou uma enorme contribuição para a TV brasileira, pois ela foi a pioneira em teledramaturgia, escrevendo vários sucessos e produzindo vários sucessos das novelas do Brasil. Também foi a pioneira em transmissões esportivas, em jornalismo e em programação infantil, galera. Além disso, ela revelou vários profissionais que fizeram história na televisão brasileira. Sem a TV Tupi, provavelmente a televisão não seria
o que nós conhecemos hoje. Mas e aí, você gostou de acompanhar esta história da Rede Tupi de televisão, TV Tupi? Conhecia a emissora? Não conhecia? Está conhecendo agora? Ou você já assistiu a Tupi? Me conte aí nos comentários a sua opinião e o que você achou do vídeo. Bom galera, chegamos no final do vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Eu queria pedir para quem não é inscrito, se quiser se inscrever no canal e deixar seu like, porque isso é importante para o YouTube entender que você gostou dos nossos conteúdos e quer que a gente produza mais. Também é importante para eu saber o que vocês estão gostando do que eu estou trazendo no meu canal ultimamente. Muito obrigado por ter assistido até o final, você que assistiu até o final, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!